ao 14. Neemias 6, versículo 1 ao 14. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado no muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, tentavam fazer mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não podereis descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão a carta aberta. Do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem disse que tu e os judeus tentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e, segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, consultemos juntamente. Mandei dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, o teu coração, é que eu inventes. Porque todos eles procuraram atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se te efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semarias, filho de Delarias, filho de Tabel, estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria, e quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate nos subornaram. Para isto nos subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me difamar e me vituperasse. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuravam atemorizar. 2 Timóteo 4 e 5, nós temos uma noção, uma coisa bem palpável sobre o ministério que Paulo, o apóstolo Paulo, pensava sobre o ministério. E nesse versículo nós temos aí, meus irmãos, 4 características importantíssimas para quem serve, para quem está envolvido na obra de Deus, para quem tem ministério. Paulo diz a Timóteo: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. 4 características: ser sóbrio em todas as coisas, suportar as aflições, fazer o trabalho de um evangelista. Todo o ministério, o fim dele, o propósito dele, o objetivo dele é trazer glória a Deus, naturalmente levar pessoas a Cristo, e cumpre o teu ministério. No caso, a minha versão está: cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui nós temos Neemias lidando com esses obstáculos, ou, por um outro ângulo, Neemias conseguindo essas características, ou desenvolvendo, tendo na sua vida essas características que Paulo, no Novo Testamento, nos dá, que cada irmão, que cada irmã tivesse, que
desenvolver-se na sua vida ministerial e, naturalmente, na sua vida cristã. Então, sem mais delongas, nós temos aqui, então, 3 obstáculos que se levantam para qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer um de nós que estamos envolvidos, obrigado, Harismar, que estamos envolvidos no ministério. Então, nós temos o obstáculo número 1, o obstáculo da distração. Nos versículos de 1 a 3, nós temos então o seguinte: Sambalate, Tobias, Gesem e outros inimigos de Israel e de Neemias, quando viram Neemias edificando o muro e quase concluindo a obra, isso incomodou bastante essas pessoas. E essas pessoas a quem eram inimigos, no caso, que essas pessoas que eram inimigos de Neemias e de Israel, naturalmente do projeto, da obra que estava sendo feita, quando viram isso acontecendo, eles tentaram distrair Neemias. De que forma? Observe, eles mandaram um recado para Neemias. Versículo 2: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. E aí Neemias naturalmente responde para eles: mas esses inimigos da obra de Deus, essas pessoas que não queriam que a obra de Deus fosse feita, tentaram colocar o primeiro obstáculo para Neemias e nas pessoas que estavam construindo os muros de Jerusalém, com o obstáculo da distração. O que é o obstáculo, meus irmãos e minhas irmãs, da distração? É tirar a gente do foco. Neemias estava focado em concluir a obra que Deus tinha lhe levantado para fazer. E aquelas pessoas que não queriam que a obra de Deus fosse feita, estavam tentando tirar Neemias. Não, vem para cá, vamos para cá assar uma carne, comer um churrasco, para de trabalhar, para de fazer isso. Foi assim que aconteceu com Neemias. Inclusive, a distração que eles colocaram para Neemias, de imediato, poderia a gente olhar somente como uma distração, para que Neemias fosse tirar um tempinho de folga. Mas no versículo 2, o final dele diz que eles queriam fazer mal a Neemias, possivelmente, talvez até matar Neemias. O que é, meus irmãos, na nossa vida? O que pode ser o obstáculo da distração? Se você serve a Deus, eu não estou perguntando se você é filho de Deus. Estou perguntando se você serve a Deus. Se você tem um ministério, o que pode ser para nós esse obstáculo da distração? Em primeiro lugar, pode ser críticas. Normalmente, meus irmãos, quem critica o que alguém está fazendo no lugar, na obra de Deus, geralmente, são pessoas que não estão fazendo nada. São pessoas que estão somente assistindo. E muitas vezes, essas pessoas que estão criticando, elas não querem a obra de Deus sendo feita. Assim como esses homens e outros inimigos de Israel não queriam que os muros fossem concluídos, o diabo não quer que a obra de Deus seja feita. O diabo não quer que você permaneça no ministério. O diabo não quer que você persevere no ministério, que você faça a obra que Deus chamou você e a mim para fazer. E o diabo levanta pessoas para exatamente fazer isso, para criticar. Um outro obstáculo, ou uma outra maneira, uma outra coisa que pode nos distrair, meus irmãos, são envolvimentos com pessoas que não estão fazendo nada. Em outras palavras, envolvimento com quem não tem nenhum compromisso com a obra de Deus. Esse envolvimento mais ou menos se dá por meio de amizades, naturalmente. E aí, esse amigo chega, que pode ser inclusive um irmão em Cristo, e diz assim: rapaz, não, hoje não. Vamos fazer o seguinte: o telefone toca. Vamos assistir o jogo do Flamengo lá em casa hoje? Assar uma carne, vamos comer. Rapaz, não, estou tocando. Não, rapaz, é quinta-feira. Não é importante. E aí, domingo de manhã, essa mesma pessoa, outra pessoa já liga: rapaz, vamos comer uma galinha caipira. Vem para o meu sítio.
e começa a tirar você e a mim do foco. Porque essas pessoas não têm compromisso com Deus, com a obra de Deus. Uma outra coisa, meus irmãos, que pode nos distrair é a gente achar que o que nós estamos fazendo não é importante. Lembra que o pastor Marcos, quando estava pregando domingo à noite, falando do apóstolo Paulo, quando Paulo fala do seu ministério, ele diz assim: a minha vida não é importante. O que é importante é completar a carreira e o ministério que recebi de quem? Do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo tinha consciência de que o ministério dele era importante. Que a obra que Deus havia chamado ele para fazer era importante. E eu e você, meus irmãos, precisamos também ter essa consciência de que se o meu ministério, que eu estou envolvido, esse ministério que Deus me chamou, que Deus me colocou, que Deus está me capacitando para fazer, esse ministério é importante. E quando nós achamos que não é importante, irmãos, é uma maneira que o diabo está fazendo para a gente distrair ou para nos distrair. Como superar, irmãos, esse obstáculo? O obstáculo da distração. Como foi que Neemias superou? Versículo 3. Neemias diz que enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto a deixasse e fosse ter convosco? Você consegue entender o que Neemias responde para essas pessoas? Estou fazendo a obra de Deus e a obra de Deus é importante. É assim que Neemias respondeu. E é assim que eu e você temos que responder a esse obstáculo da distração. O segundo obstáculo que nós temos aqui se encontra nos versículos de 5 a 9. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro e, segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, de modo, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. O segundo obstáculo que nós temos aqui, meus irmãos, perceba que o obstáculo vai ficando mais difícil de ser traspassado. É isso aí mesmo, você está querendo entender. Essa palavra aí. Traspassado não, né? Transposto, obrigado. É o obstáculo da acusação falsa. Eles tentaram botar o primeiro obstáculo e colocaram, foi a distração. Neemias não se distraiu. Eles colocaram outro obstáculo um pouquinho mais difícil, que é o obstáculo da acusação falsa. Esse é mais difícil. Quando você está servindo e pessoas se levantam para acusar você de coisas falsas. Já passou por isso? Acusação falsa. E geralmente a acusação falsa, irmãos, não muda nada. Quase 3.000 anos se passou e a acusação falsa não muda nada. A acusação falsa é assim: eu ouvi. Como é que é completo? Eu ouvi dizer. É assim que os inimigos de Neemias o acusam. Percebeu isso? Ouvi dizer. Gesem anda dizendo. Acusação falsa. E essa dói muito mais. A gente percebe que doeu muito mais em Neemias. Observe no versículo 8. Versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Ou seja, esse obstáculo leva muitos a desistirem, a abandonarem a obra que Deus colocou eles para fazer. Neemias diz aqui que o intuito deles era que as pessoas, por meio dessa acusação leviana,
pudessem abandonar. Ou seja, irmãos, a acusação falsa, em primeiro lugar, ela causa o seguinte impacto na nossa vida. Ela tira-nos o ânimo de servir. Nos faz pensar assim, será que vale a pena? Deixa eu lhe dizer, meu irmão, humanamente não vale a pena. Vale a pena se nós olharmos pela ótica da palavra de Deus. Mas a gente enfrenta, quando eu digo a gente, quem anda e quem está envolvido na obra de Deus, a gente enfrenta acusações e nos tira o ânimo, porque às vezes essa acusação vem exatamente, não é do inimigo que está lá fora, é do suposto irmão que está aqui dentro. Tira o ânimo. Neemias diz assim, que as pessoas, ele usou uma metáfora dizendo assim no versículo 9, as suas mãos largarão a obra, eles vão abandonar e não vão fazer a obra. Então, uma segunda coisa, irmãos, que a acusação falsa ela causa, que ela vem por meio da fofoca. A fofoca, ela é destrutiva. A fofoca destrói a vida de pessoas. Tiago diz isso, assim como uma fagulha põe em chamas uma selva, assim a nossa língua. E deixa eu lhe dar aqui, meus irmãos, mais uma vez uma dica, se você quer acabar com a fofoca, se você quer acabar com ouvir e dizer. Quando alguém chegava dizendo, eu ouvi dizer, estão dizendo, você faz que Neemias. Quem está dizendo? Pergunte o nome. Quem está dizendo? Porque se for o diabo, a pessoa vai dizer, é o cão mesmo. Quem está dizendo? Porque assim, irmão, a fofoca ela só se prolifera se tiver um meio da energia ser conduzida. A energia só está chegando aqui porque tem mecanismos para conduzir a energia. A fofoca só se prolifera se eu e você formos esse instrumento que é um bom condutor de fofoca. Não queira para a sua vida ser um bom condutor de fofoca. Queira ser um isolante térmico de fofoca. Quem está dizendo? Chama o irmão de quem estão dizendo e vamos conversar com ele. É assim que a gente põe fim na fofoca. Amém? É assim, irmãos. Mas a fofoca, ela é usada com esse objetivo. E como superar esse obstáculo, irmãos? De duas maneiras. Neemias nos ensina duas coisas. Número 1, firmeza. Seja firme. Confronte o acusador. Olhe ele, tete a tete. E confronte. Se for um irmão, confronte-o. Com firmeza. Com graça, mas com firmeza. Faça que ele entenda que ele está sendo um instrumento do diabo. Esclareça. E a segunda maneira que Neemias nos ensina que nós vamos superar esse obstáculo, além da firmeza, é a oração. Observe no final do versículo 9, ele diz, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O que Neemias está dizendo é, Senhor, me ajuda a não abandonar a obra que o Senhor me chamou para fazer. Neemias está dizendo, Senhor, me dá ânimo. Senhor, me ajuda a ver que vale a pena. Terceiro obstáculo é o obstáculo, irmãos, de saber quando Deus está falando. É um pouquinho mais difícil do que superar a acusação falsa. Aqui, do exemplo de Neemias, chega uma pessoa para ele, e essa pessoa possivelmente é um sacerdote,
Versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. A pessoa que chama Neemias, por que eu digo que possivelmente é um sacerdote? Porque só quem podia entrar no templo, quem era? Sacerdote. É forte, irmãos, esse obstáculo, porque não é um inimigo lá de fora. É um inimigo de dentro. E ele chama Neemias dizendo o seguinte: no restante dos versículos a gente percebe que chegou uma profetisa, possivelmente essa mulher aqui por nome Noádia, chegou para Neemias e disse assim: eis que te digo, tu entra no templo ou morrerás. Vão te matar. E o único lugar que você pode escapar, Neemias, é se você for para dentro do templo e se trancar lá dentro. E essa pessoa, junto com esse sacerdote e outras pessoas, afirmavam que era Deus que estava mostrando para Neemias que os inimigos queriam matá-lo. Esse, irmão, é um dos mais difíceis obstáculos de ser superado. Porque como a gente pode saber na hora dessa se é ou não é a vontade de Deus? Esse obstáculo, irmãos, de saber quando Deus está falando, ou de saber a vontade de Deus, entender, discernir a vontade de Deus, é difícil e nos momentos quando a gente tem que tomar uma decisão. O que fazer? Quando nós não encontramos um versículo pronto, uma coisa pronta para dizer assim, o que fazer? Como Neemias, irmãos, superou esse obstáculo? Como era que Neemias poderia saber que era ou não era a vontade de Deus que ele fosse para dentro do templo? Número 1, coragem. Versículo 11, parte A do verso diz: porém eu disse, homem como eu fugiria. Neemias tinha coragem. Eu vou fugir da guerra, da batalha? Não vou. Então, é preciso que a gente tenha coragem muitas vezes para enfrentar, para fazer a vontade de Deus e para reagir a esse obstáculo. Então, Neemias reage com coragem. Mas uma segunda coisa que, embora não apareça claramente nos versos, mas nas entrelinhas a gente percebe que a gente precisa, e Neemias teve sobriedade. Lembra que Paulo fala isso? Ser sóbrio em todas as coisas. Neemias conhecia a palavra de Deus, ele sabia que só quem poderia entrar no templo era o sacerdote. E Neemias não era sacerdote. Ora, se a palavra de Deus dizia que só quem poderia entrar lá no templo, possivelmente aqui lá no lugar santo, eram os sacerdotes, e Neemias não era sacerdote, ele pôde ter coragem para dizer, não é Deus que está falando. Neemias foi sóbrio. Não é Deus que está falando. Terceiro, Neemias teve discernimento da palavra de Deus. E uma das maneiras, inclusive, irmãos, que hoje, em nossos dias, você e eu podemos escapar do eis que te digo, é vendo se esse eis que te digo, ele é coerente com o que Deus tem falado por meio da sua palavra. E Neemias sabia que esse eis que te digo não era coerente com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus dizia que só quem deveria entrar no lugar santo era o sacerdote. E se fosse no santo dos santos, somente o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Então, discernimento, sobriedade, coragem para discernir e entender o que é a vontade de Deus. E Neemias não entrou. E em quarto lugar, Neemias orou mais uma vez.
e entregou essas pessoas que queriam impedir que a obra de Deus fosse feita, que queriam impedir que Neemias fizesse a obra de Deus e talvez tirar a própria vida de Neemias. Neemias orou e entregou essas pessoas para Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, com 3 pensamentos. O que todo crente servo deveria saber? O que todos nós deveríamos saber, irmãos, é que os obstáculos ao ministério são reais. Não é só com Neemias, não é só com o irmão ou a irmã. Para quem serve, os obstáculos são reais. Eles vão aparecer. O inimigo vai usar pessoas para colocar esses obstáculos nas nossas vidas. O segundo pensamento é que, com a graça de Deus, eles estão ali para serem superados. Assim como um atleta treina, às vezes 4 anos, às vezes 10 anos, para uma corrida. E aquelas corridas que são colocados os obstáculos, eu pessoalmente gosto muito de ficar observando, de ficar vendo. Eu admiro o atleta. Né? E você percebe que aqueles obstáculos são colocados para serem superados. E Deus permite, meus irmãos, que esses obstáculos sejam colocados na nossa vida, no sentido para quem está envolvido em ministério, para que você e eu, nós possamos superá-los, que a gente possa ficar mais forte. E o terceiro pensamento é que, por meio da perseverança, podemos escrever o versículo 15. Olha agora o versículo 15 do capítulo 6 de Neemias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. O muro só foi concluído porque Neemias superou os obstáculos. E a obra que Deus chamou você para fazer, e a obra que Deus me chamou para fazer, se nós superarmos os obstáculos, que pela graça de Deus superaremos, um dia nós poderemos escrever o versículo 15. Acabou-se. Amém? Acabou-se. Quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo: ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério, é no versículo 5 de 2 Timóteo. Mas no versículo 7 ele diz: combati, completei, guardei a fé. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Eu diria que é a mesma coisa que acabou-se o muro. Foi feito. A obra de Deus foi feita. Deus me usou para executá-la. Amém?